Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. Olá, meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor a todos. É um prazer estar de volta, sempre falando e entregando esta mensagem maravilhosa. Coube-me a parte de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, o texto diário que diz: Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência, sinônimo cobiça. Por que Paulo escreveu sobre este, que se tornou um dos mais célebres, destacados e dinâmicos textos doutrinários? Pois bem, os Gálatas viviam no primeiro século a pressão por parte dos judaizantes. Estes os menosprezavam. Diziam que se os crentes de Gálatas não obedecessem à lei de Moisés, observando os rituais da circuncisão, inclusive, jamais poderiam ser cristãos verdadeiros. Foi debaixo deste conceito discriminatório judaico, desta celeuma judaica, que o apóstolo, então, encoraja os Gálatas a verificarem que o homem espiritual é justificado pela fé na obra expiatória de Cristo e não pelas obras da lei, conforme Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Sobre isto, o apóstolo Paulo foi bem enfático ao escrever para os crentes de Corinto, defendendo o seu exercício ministerial, e assim podemos destacar um possível ponto importante do versículo, que trata o seguinte: o qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Teologicamente, podemos interpretar algo interessante sobre o tema desta mensagem, andando em Espírito. E assim, destacamos que andar em Espírito é o mesmo que estar em sintonia com o Espírito, administrando aquilo que os profissionais do comportamento humano denominam de simbiose. Segundo o vernáculo, a associação íntima entre duas pessoas. Assim, andar em espírito é ter o mesmo pensamento, demonstrar os mesmos hábitos e costumes, apresentar o mesmo comportamento. Em suma, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, conforme lemos em Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E esta doutrina é corroborada no fruto do Espírito relacionado em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O apóstolo Paulo, depois de relacionar o fruto do Espírito, conclui: contra estas coisas não há lei. Pois bem, meus irmãos, que possamos viver sempre andando no Espírito, testificando com a nossa vida que fomos comprados, resgatados e redimidos pelo sangue de Jesus. Amém.